E eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Lula está regulamentando a Uber a mando de Joe Biden. O motorista em si, ele não foi ouvido nessa regulamentação. Salve, salve, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou André Denardi. Eu sou o Lucas Mendes. E este é mais um episódio do podcast Geopolis. Um podcast que se propõe a discutir questões políticas e geopolíticas no Brasil e no mundo de forma sempre objetiva, acessível, democrática e plural. Somos professores das áreas de ciência política, relações internacionais, geografia, humanidades e estamos aqui hoje para oferecer a vocês um conteúdo político, geopolítico, que sempre está ligado aí à nossa realidade, às contemporaneidades, e sempre estamos aqui querendo ouvir você, né? Queria relembrá-las dos nossos produtos, do que a gente tem oferecido aí em termos de debate. Tivemos um debate muito legal no final de fevereiro sobre o futuro do Bolsonaro e do bolsonarismo na política brasileira, pegando muito a manifestação que teve no fim do mês, foi o tema do nosso último episódio também, e levamos essa discussão para o nosso grupo especial, a nossa comunidade Geopolis, onde a gente tem um contato direto ao vivo com o pessoal aí que nos acompanha mais de perto e quer ter esse contato. Se você quiser ter esse contato, não deixe de entrar em contato conosco para poder participar dessas oportunidades. Nós temos encontros mensais, sempre no final do mês, e esse mês, inclusive, já temos um tema definido. Vamos falar sobre Oriente Médio, que é um tema que está pegando bastante aí, com a direção, com a liderança, condução do nosso querido amigo Lucas Mendes. Nesse mês, ele que vai assumir esse compromisso aí com a gente. Se você quiser, então, falar conosco, não deixe de mandar um e-mail para contato.geopolis@gmail.com. É através de lá que a gente mantém a nossa comunicação, manda o acesso a essas plataformas que nós temos e também aos grupos de WhatsApp que nós temos para manter também o contato com esse pessoal. Esse também, gente, é o nosso Pix, contato.geopolis@gmail.com. É esse o Pix que a gente usa caso você queira fazer uma doação para a gente. A gente faz um trabalho aqui totalmente pro bono, né? Um trabalho que a gente acredita, que a gente quer impactar a vida de vocês, trazer mais luz às questões políticas aí, tantas vezes ofuscada pelas paixões políticas, pelos enviesamentos. Então, se você acredita no nosso trabalho, não deixe de fazer uma doação, uma contribuição. A gente aceita qualquer valor, e qualquer valor doado você já recebe sem qualquer custo, como um presente nosso, uma gratidão, uma forma de agradecer por essa força, um e-book, o nosso e-book, o Guia Essencial da Política e da Geopolítica no Brasil e no Mundo. Tá um material bem bacana que eu e o Lucas elaboramos, um conteúdo 100% autoral, não tem chat GPT, tem realmente o nosso trabalho, o nosso esforço, tá bem bacana. E passo aí para o Lucas também para fazer suas considerações a respeito dessa parte inicial, que já está cada vez mais... É bom isso, né? Porque a gente tem muito para oferecer, isso toma algum tempo da nossa parte introdutória aqui, mas é por um bom motivo que a gente está produzindo cada vez mais e melhor. Diga lá, Lucas. Então é isso, pessoal. Se você gosta do nosso projeto, se você gosta do Geopolis, não deixe de nos apoiar, né? Nos seguindo no Instagram, né? Compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais. E também, claro, nós temos modalidades de financiamento, de apoio, né? Para esse nosso projeto. Seja através do Pix, né? Que o André comentou, ou através da nossa comunidade Geopolis, onde você tem a oportunidade de ter aulas mensais comigo, né, Lucas Mendes, e também com o professor André Denardi. Esse mês eu estarei agora, né, falando sobre a geopolítica do Oriente Médio, né, as relações de poder no Oriente Médio, que é uma região do mundo que está passando por muitas turbulências, né? E isso não é novidade. O Oriente Médio é sinônimo de conflito, é sinônimo de atrito geopolítico, mas agora em 2024 nós estamos vendo até uma nova escalada, um novo episódio de grande impacto, né? Envolvendo Israel, Hamas, Hezbollah, né, o Líbano, os Houthis, né, o Iêmen, outros atores como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Arábia Saudita, enfim. Na nossa aula agora desse mês de março sobre da nossa comunidade Geopolis, abordaremos então a questão do Oriente Médio. Está todo mundo convidado para participar conosco. Não deixa aí de deixar o seu apoio. Para resolver o trabalho no mundo digital que nós vivemos. Pois muito bem, minha gente. O tema de hoje não poderia ser diferente. A regulação dos profissionais motoristas de aplicativo. Um projeto
que nasce de uma promessa ainda, né, em período de campanha do governo Lula, do atual governo Lula, sobre a regularização, a regulamentação desse tipo de atividade econômica, que na verdade requenta uma discussão não apenas brasileira, mas também mundial, a respeito dessa relação de autonomia dos motoristas de aplicativo, a possibilidade de você ter uma conciliação ou não com direitos trabalhistas, se isso representa um peso para o empregador, para o empregado, se isso é interessante do ponto de vista macro. É algo que não é novo para a nossa discussão aqui, mas que traz novas figuras e um novo formato de debate, até mais claro, depois de 10 anos de experiência de Uber, por exemplo, no Brasil, né? E no esteio dela outras iniciativas dessa natureza. Agora que a gente vai ter uma discussão prática envolvendo tramitação desse projeto no Congresso Nacional, comissões discutindo a respeito, a própria construção dessa iniciativa legislativa já veio muito permeada por uma discordância, por uma controvérsia envolvendo diferentes segmentos. É uma oportunidade de ouro da gente discutir não apenas a questão em si dos motoristas de aplicativo, né, esse projeto de lei voltado para motoristas de aplicativo, como também o próprio dilema da realidade trabalhista. Por um lado, a possibilidade de você flexibilizar direitos e prerrogativas de trabalho, buscando assim, pelo menos em tese, mais empregos, ou você tentar proteger a condição de trabalho do trabalhador, colocando uma série de limitações, de contraprestações por parte do empregador, gerando assim empregos aparentemente, supostamente mais seguros, mas também mais onerosos, o que acaba desestimulando, em tese, também a contratação de novos empregados pelos empregadores. Então, esse dilema, gente, está ligado não apenas a motorista de aplicativo. Talvez o motorista de aplicativo seja ali uma ilustração mais evidente desse tipo de dilema. Mas a gente pode perceber isso no mercado de trabalho de maneira geral. Seja por meio, por exemplo, da questão de um trabalho seletista, um trabalho de carteira assinada, ou de um trabalho por meio de pejotização, né, as pessoas jurídicas, você ser o seu empresário, né, o seu próprio patrão, e oferece uma prestação de serviço num vínculo que muitas vezes é classificado como um vínculo de emprego normal também. Então, assim, nós estamos no epicentro de um debate mundial, que está sendo agora discutido no Brasil, muito em função do início do processo legislativo iniciado por essa iniciativa do governo. O governo, então, ele propõe esse projeto de lei como uma entidade que é capaz, que tem poder de fazer isso, e, claro, todo o debate que está por trás disso. Então, é um tema altamente relevante, é um debate muito profundo. Então, a gente vai ter a condição, e eu tenho certeza que não vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre o projeto em si aqui, e também sobre essas questões macro, sobre o papel da regulação do Estado nas relações trabalhistas, como a economia pode ser melhor ou pior afetada pela flexibilização do trabalho, enfim. É um tema de primeira importância e nós, claro, precisamos tratar sobre ele aqui. Então, vamos trazer um pouco do contexto para a gente, então, passar para o debate. Antes da gente entrar nas miudezas desses pontos, das questões, eu queria saber, da parte do Lucas, quais seriam as considerações iniciais só, né? A gente primeiros minutos aqui para a gente ir para o outro quadro. Quais são suas impressões desse momento de propor uma lei desse porte? Lucas, diga lá. André, essas mudanças nas relações de trabalho, né, que a legislação agora no Brasil está buscando entender, analisar e regulamentar, tem tudo a ver com o que está acontecendo também em outras partes do mundo, né? Acho que é importante a gente deixar claro que nos últimos 20, 25, 30 anos tem surgido novas tecnologias, né? A própria internet, né, ela se massificou nesse período e
essa massificação, por exemplo, da internet, do acesso a um grande volume de dados que agora a gente encontra na palma da mão, né? Com celular, com smartphone, tablet, nos próprios computadores, isso mudou muito, né? As relações de trabalho, tanto para o assalariado, para o trabalhador, como para o empregador. Então, governos no mundo inteiro, né, estão ali tentando entender primeiro como essa mudança está ocorrendo, quais são as consequências dessas mudanças e como regulamentar, como agir diante disso, né? Porque demandas vão sendo criadas, né, diante dessas mudanças, seja do trabalhador que procura um pouco mais de seguridade, de apoio, de amparo, seja dos empresários, né, que também buscam condições melhores ali, ou condições favoráveis para poder manter o seu negócio operando, né, nos países ali que eles estão existindo. Então, é aquele cabo de guerra tradicional que a gente conhece, que ocorre nas leis trabalhistas, né? Entre o patrão e o empregado. Só que agora com uma nova configuração e que tem tudo a ver com essas mudanças tecnológicas dos últimos anos, né? Então, o Brasil passa por esse debate não é exclusivo do Brasil, né? Recentemente a União Europeia esteve também debatendo esse assunto, já tomou alguns encaminhamentos, né? O Parlamento Europeu em relação à regulamentação também dos aplicativos, né? Seja de transporte, seja aplicativo aí, de entrega de alimentos, enfim, né? A ideia é que as plataformas digitais estão criando novas modalidades de trabalho, né? Essas modalidades, elas não são exatamente, e isso tem sido aí, acho que uma constante, né, André? Tanto na Europa quanto aqui no Brasil, por mais que existam nuances, é entendido que existe um novo momento, né, para o trabalho, que é mediado por essas relações digitais, né, pela internet, pela globalização, pelos aplicativos. Então, são as transnacionais se colocando, né, como sempre se colocaram nos territórios, mas agora através dessas plataformas. Então, o governo brasileiro tenta se posicionar diante disso, como você mesmo falou, é fruto de uma campanha do governo Lula, né? Isso não é exclusividade do governo brasileiro, né? Tem sido conversado em outros países, e eu acho que é uma grande tarefa política, né? Primeiro, para os governos tentar mediar essa situação, né? Porque é algo que está acontecendo agora, quente, a gente ainda não sabe muito bem como trazer as melhores mediações ali, por exemplo, para essas relações, já que são relações novas, né? Essas plataformas, elas são relativamente novas no mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo existe essa demanda, existe essa necessidade, e impreterivelmente isso vai passar, né, por cada país aí do mundo, por cada estado, por cada governo. Isso terá que ser debatido. Eu acho interessante a gente pensar que o Brasil já está tomando a iniciativa, está conversando sobre isso, e claro, a maneira como isso vai ser feita pode ser olhada, né, pode ser observada por vários ângulos, por vários caminhos. Acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. A iniciativa do governo brasileiro, né, em relação ao projeto, como isso tem sido tratado agora pelas empresas, pelos trabalhadores, mas sempre pensando nisso, né, que existem vários olhares, né, para como regulamentar o mundo do trabalho. Tem a visão mais liberal, tem a visão mais trabalhista, né, tem a visão mais pró-estado, mais pró-empresa. Então, a gente entender que isso, nesse momento agora, como você falou, volta, né, a estar à tona, volta a estar aí na discussão, no centro do debate da sociedade brasileira, e é algo que vai afetar muita gente, né? Não só hoje, mas é uma coisa que veio para ficar. Então, esse debate, ele é importante e ele vai ecoar aí pelos próximos anos, décadas, e deve mexer na vida de muitos brasileiros e de muitas pessoas em outros países também, né? Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Pois muito bem, gente, vamos então trazer uma contextualização mais prática, né, do que se trata esse projeto, qual que é a pretensão dele e tudo mais. A gente começa trazendo de que justamente o objetivo desse projeto é garantir aos motoristas de aplicativos um pacote de direitos trabalhistas. Não chega a ser uma CLT como era o desejo principal do governo, isso foi negociado, mas ainda assim tentar inserir na estrutura de trabalho ali dos motoristas direitos trabalhistas e também previdenciários, sem que haja uma interferência na autonomia que eles têm para escolher horários e jornadas de trabalho. Segundo o IBGE, hoje o Brasil
tem cerca de 1,5 milhão de motoristas prestando serviço para as plataformas digitais e aplicativo. É bom lembrar, gente, que a grande questão aí está no vínculo trabalhista, que na perspectiva do aplicativo não é. O aplicativo nada mais é que um ponto de contato entre a pessoa que precisa de um motorista, de um carro, e o carro. Então é como se fosse um aplicativo de gestão de caronas, sendo que cada corrida feita gera também uma tarifa, um ganho para o próprio aplicativo. Então, a Uber, né, pegando a Uber como exemplo, ela não tem uma frota, ela não tem, na perspectiva dela, né, um grande grupo de motoristas, ela simplesmente serve como uma plataforma para colocar motorista e a pessoa interessada, passageiro, para se conectarem. É basicamente isso. E aí você expande esse tipo de proposta para todo tipo de mercado, né? Existe até, inclusive, de forma pejorativa, né, a expressão uberização, que é quando justamente você enfraquece os vínculos entre empregado e empregador, ou supostos vínculos, vamos dizer assim, né? Porque na perspectiva do aplicativo, esse vínculo justamente não existe, né? Mas a expressão é usada para justamente apontar um processo de precarização. A gente também vê muito a ideia da pejotização, que é o quê? Você agora é o seu próprio chefe, você não está vinculado a uma empresa, a um empregador, você é um prestador de serviço pontual, objetivo, que não está conectado com nada além da sua própria empresa, sua própria iniciativa, e isso dribla, contorna uma série de exigências trabalhistas que um empregado, por excelência, teria direito, né? Então, o texto, esse projeto de lei aprovado, assinado pelo governo, começa agora o seu processo de tramitação pelo Congresso Nacional. Ainda será um período longo, em que a gente pode ver muitas mudanças, vai ser um show de pitaco, vai ser deputado fazendo reels, TikTok, mostrando, denunciando, lacrando, mitando em cima das muitas etapas porque esse processo vai passar. Teremos a tramitação pelo Senado, pela Câmara, emendas, análise de emendas ao projeto, comissões, enfim, é muito pano para manga que vai colocar sempre em destaque essa dualidade entre aqueles que defendem mais direitos ao trabalhador e, no outro lado, mais liberdade no sentido de autonomia, de você poder conduzir os próprios rumos da sua relação de trabalho, sem que isso acabe por prejudicar as negociações que você pode ter dentro daquilo que você se propõe a trabalhar. Então, não há um engessamento, não há uma série de exigências trabalhistas que podem fazer com que você receba menos na ponta, um salário líquido, e possa eventualmente até ter o seu trabalho ameaçado pelo excesso de exigências dentro dessa perspectiva de quem defende uma maior liberdade. Obviamente que tem gente que diz que essa liberdade é uma falácia, porque de que adianta você querer uma liberdade que te coloca numa condição precária de trabalho, que te leva a trabalhar por 10, 12, 15 horas para ganhar um salário miserável, uma remuneração que não condiz com o tanto que você trabalhou. Que liberdade é essa, né? Mas tem também uma outra perspectiva contra a interferência do Estado, que lá vem o Estado babá querer interferir aqui no meu trabalho, que já está difícil com a atual conjuntura. Agora, vindo o Estado exigindo mundos e fundos de quem está me garantindo um trabalho, eu corro o risco de, pelo esforço da empresa de não querer me dar esses benefícios, porque custaria muito caro para ela, eu acabar ter o meu próprio trabalho prejudicado. E aí fica a questão, vale mais um trabalho precarizado, ganhando pouco, mas ainda assim um trabalho, ou você ter um trabalho, em tese, que oferece mundos e fundos, mas que está menos disponível porque é justamente mais oneroso para quem pode oferecer. Dentre os benefícios propostos pelo projeto do governo estariam a remuneração mínima, que não chega a ser um salário mínimo, mas é uma remuneração vinculada ao salário mínimo, justamente porque o salário mínimo tem aumentos anuais, né, e a tendência, o desejo do governo é vincular este
essa remuneração mínima ao salário mínimo para que ela possa acompanhar também essa evolução, um limite de horas trabalhadas, uma jornada de trabalho, coisa que hoje é flexível para o trabalhador, né? Ele pode trabalhar 2, 3 horas, pode trabalhar 15, 18, né? Isso independe de qualquer coisa. E também alguns direitos previdenciários, algumas contribuições à nossa previdência, 7,5% dessa contribuição vindo do trabalhador e 20% das empresas. Então, isso poderia gerar um colchão ali de benefícios voltados para auxílio maternidade, e também até linhas de crédito, né? Dependendo do montante final, né? A questão das linhas de crédito também é um resultado dessa negociação que girou em torno de um meio termo ali entre as expectativas daqueles que queriam mais direitos e daqueles que queriam maior flexibilidade, né? Então é isso que vai entrar agora no debate, né? Eu tenho as minhas opiniões sobre isso, mas antes queria saber do Lucas. E antes de passar para ele, trazer um apontamento importante. Gente, isso é uma questão que está girando aí nos debates públicos do mundo inteiro. Isso foi fruto de debate em países europeus, nos Estados Unidos, na América do Norte de maneira geral. O governo brasileiro ele tem se inspirado muito numa reforma trabalhista que aconteceu recentemente na Espanha. Nós tivemos o nosso ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em visita oficial para entender melhor como foi esse processo, né? A expectativa de que na Espanha, né, havia na Espanha de que os empregos poderiam ser reduzidos, né? E quando a gente fala de reforma, gente, seja para flexibilizar, seja para aumentar os direitos trabalhistas, a gente sempre ouve isso, né? Essa reforma vai dar errado porque vai gerar menos emprego, vai precarizar. Então a gente tem, assim, uma perspectiva, aí eu já até estou antecipando um pouco a minha visão mais pé no chão, mais pragmática. Quer saber? Não vou falar agora não. Vou deixar aí o suspense e passar para o Lucas para na sequência a gente falar um pouco sobre perspectiva, se isso realmente vai dar certo ou vai dar errado. Diga lá, Lucas. Boa, André. Eu acho o seguinte, pegando um pouco o gancho do que você falou, esse debate que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e como a gente comentou, é um debate mundial, né, sobre mudanças no mundo do trabalho, que são orientadas por mudanças na tecnologia, né? A gente pega desde a terceira revolução industrial, nos anos 70, e o próprio surgimento da internet, o impacto disso no mundo do trabalho está sendo sentido agora de uma maneira nunca antes vista, né? A internet, ela, de fato, agora na terceira década do século XXI, ela entra no mundo do trabalho de maneira fulcral, né, e permanente. A gente começa a ter cada vez mais o home office, né? A gente começa a ter trabalhadores conectados o tempo todo no trabalho via aplicativos como o WhatsApp. A gente começa a ter a própria existência desses aplicativos que vão mediar relações de trabalho, né? Como você falou, a Uber não é dona de uma frota de carros, mas ela vai organizar, né, os motoristas que vão prestar o serviço de transporte. Então é uma modalidade nova, é algo interessante e que tá aí para ser discutido, né? Eu acho que o interessante é a gente pensar nessa mudança diante do debate filosófico e do debate da economia política que está aí estabelecido, né? Que não é novo. Então, se a gente for olhar para o que está acontecendo agora, a gente vai ver que esse debate é o mesmo debate que é levantado, né, assim, em termos de estrutura, né, por autores como clássicos, né? Autores como Adam Smith, como David Ricardo, próprio Karl Marx, né, o Friedrich Hayek, autores de esquerda, de direita, autores que vão ter um viés mais liberal, um viés mais trabalhista, um viés mais pró-Estado, mais pró-empresa. Esse debate, ele tá na economia política há muito tempo, né? Como você falou, é o debate das relações de força, né, entre empresa e empregado, entre proletariado e burguesia, né, nos termos marxistas. Então, não é algo novo, mas o debate não é novo, mas as condições do debate agora são inéditas e são novas, né? Como eu disse, principalmente permeadas por essas novas tecnologias, né? Então,
pensando nisso, né, acho que é interessante a gente olhar para o que essas filosofias dizem, né? Se a gente for ver, por exemplo, o viés mais liberal, né, da economia, o viés mais neoliberal também, vai ver essa mudança, né, essa uberização do trabalho, como você levantou, como algo positivo, porque é algo que possibilita mais flexibilização para o trabalhador, né? O trabalhador ele pode trabalhar em quantos aplicativos ele quiser, ele trabalha a hora que ele quiser, ele não precisa ir com uniforme, né? Ele não fica seguindo regra de patrão, a hora que ele quiser ir para casa ele vai. Então existe aquela ideia de que ele é o chefe dele mesmo, né? De que ele é um empreendedor, né? De que ele está ali empreendendo e que ele está ali criando as condições que ele mesmo acha que são as melhores, né, para o seu trabalho. Então, normalmente o viés mais liberal vai olhar essa uberização, né, essa flexibilização das leis trabalhistas e essa mudança no mundo do trabalho através da tecnologia como algo interessante, algo positivo. Acho que tem a visão crítica também, né? A gente está vendo muitas críticas na própria União Europeia, né? No Parlamento Europeu isso foi muito debatido. Agora no Brasil isso, como você disse, vai ser muito debatido também no Congresso. A gente vai ver muitas falas, né, de partidos mais à direita, de partidos mais à esquerda. Mas claro, né, o viés mais trabalhista, o viés mais à esquerda, pró-trabalhador, vai dizer que, na verdade, o que está tendo é não só uma flexibilização, mas, como você diz, uma precarização das condições de trabalho, né? Uma vez que os direitos que foram adquiridos por lei no Brasil, através, por exemplo, da carteira de trabalho, da CLT, ou mesmo trabalhadores que são concursados, né? Que tem um outro regime, né? Regime estatutário. Esse novo regime agora, esse novo debate agora, né, das condições de trabalho é algo novo. E principalmente para o pessoal da esquerda, né, para os partidos de esquerda, isso é algo que precariza as relações de trabalho. Por quê? Porque alguns, na verdade são muitos, né, vários direitos que estão assegurados nessas configurações que já são estabelecidas, né, a CLT, né, o funcionário público. Essas condições que já existem, né, esses direitos que já existem, eles não estão garantidos nessa nova organização político e jurídica que está sendo discutida no Congresso. Então, por exemplo, né, a ideia de férias, né, que é algo que é garantido tanto para o trabalhador que tem carteira assinada, quanto para o funcionário público, né? Você trabalha ali 12 meses, você vai ter o direito a férias, né? Nessa nova discussão agora, por exemplo, as férias estão num limbo, né? Até aonde eu vi ali em termos de discussão da proposta do governo, não é algo garantido, né? Não está ali estabelecido, a empresa não tem responsabilidade, o Uber, ou seja, quem for, de garantir, né, essa questão das férias. Outras questões, como por exemplo o auxílio saúde, né, já está dentro do escopo desse projeto. Então, a gente vê que está sendo construído realmente uma nova perspectiva, uma nova modalidade de trabalho, né? É isso que o governo brasileiro tenta fazer. E eu queria chamar a atenção aqui, André, para que algo que é típico do PT, né? É algo que é típico dos governos Lula, né? Que agora eu vejo acontecendo novamente, né? Nessa proposta, né, que está sendo encaminhada para o Congresso, que é basicamente aquela divisão, aquela proposta salomônica, né, que o governo Lula tenta fazer, né? O governo Lula, ele tenta colocar um pezinho ali no caminho mais liberal, mais pró-empresas, e também, claro, né, o viés, é a base eleitoral principal do governo Lula, também no apoio, né, ao trabalhador. Então, a gente vê que, por exemplo, as próprias empresas, né, Uber, o iFood, diante dessa proposta do governo que está sendo encaminhada para o Congresso, as empresas não tiveram reações agressivas, escalafobéticas, reações, né, fora da curva. Não, né? Você viu ali o CEO, né, o presidente da Uber, do iFood, né, melhor dizendo, tendo uma reação assim de mediação, dizendo não, é isso mesmo, né? O governo tem que cobrar, a empresa cumpre o seu papel. E então assim, a empresa, por um lado, os conglomerados aí, essas novas empresas, plataformas, elas não estão totalmente insatisfeitas, né? Por outro lado, certamente elas também não estão totalmente satisfeitas, né? Essa nova proposta dificilmente será a proposta ideal para a empresa, mas também dificilmente será a proposta ideal para o trabalhador, né? Então o governo Lula tenta mediar ali,
de novo, uma divisão salomônica, e aí, na questão política, é interessante ver o impacto disso, né? A gente vai avaliando aí como, por exemplo, a base do governo e a oposição tem observado essa proposta, né? E são críticas dos dois lados, né? A esquerda critica, dizendo que as condições de trabalho estão sendo precarizadas, que essa nova modalidade de trabalho abre uma brecha perigosa, porque agora o dono de empresa, ele pode tentar inserir nessa modalidade plataforma o seu negócio e tentar diminuir os direitos trabalhistas dos seus funcionários que estão ali já na sua empresa. Então, abre precedentes, abre novas discussões. Essa é a visão da esquerda, né? Então, gera críticas à iniciativa do governo Lula. E, ao mesmo tempo, a direita, né, a oposição, também critica. Diz, olha, tá limitando, é uma regulação indevida, né? Na verdade, vai diminuir a criação de empregos. É algo que tem que ser mais livre, né? O mercado tem que ter um pouco mais de liberdade ali para as empresas, elas têm que ter esse canal direto com o trabalhador, né? O governo ele acaba atrapalhando, criando jabutis, penduricalhos, né? Legislações que são ruins, na verdade, no longo prazo. Então, esses dois debates eles estão colocados, e eu volto lá no início da minha fala agora, que essa questão não é nova, né? É uma divisão clássica ali na economia política, né? E é algo que a gente está vendo agora numa condição modernizada, né? Numa condição que passa por essas novas tecnologias. Acho que é uma baita tarefa, né, para qualquer governo tentar, né, estabelecer de maneira justa, né, essas novas condições de trabalho, sem criar algo que seja assim totalmente desatrativo para as empresas permanecerem, né, operando no território em que o governo está ali legislando, né? A gente sabe, por exemplo, né, é algo notório, a guerra fiscal que existe, não só entre os estados brasileiros, mas internacionalmente, né? As empresas, elas procuram fatores locacionais, né? Elas vão se estabelecer e vão gerar emprego, investimento, onde é favorável, né? E isso entra na legislação, isso entra nas condições, etc. Mas ao mesmo tempo também, o trabalhador ele não pode ficar totalmente esguarnecido, né? Tem que ter uma mediação, e essa mediação não é fácil, né? Eu tenho visto, né, que o governo Lula, ele, apesar de tá tomando aí, como eu disse no início, uma divisão clássica, né, do lulismo, que é essa ideia de divisão salomônica, né, tentar agradar todo mundo, e no final acaba todo mundo não gostando e vem crítica aí de todo lado, mas é algo assim que vai necessitar muita coragem e muito debate, né, muita discussão para qualquer país, né? Acho que o Brasil ele não tá fora de um contexto que é geral e que vai se repetir. A gente vai ver isso aí em cada lugar do mundo acontecendo de maneira específica, né? Só para pincelar aqui, na União Europeia, pelo menos como o debate vem se procedendo até então, né, a lei que vem ali sendo debatida no Parlamento Europeu é uma lei que resguarda mais direitos trabalhistas do que a proposta enviada pelo governo brasileiro. Em outros países, né, a gente já vê o contrário, né? A gente vê muito mais uma tendência à liberalização, de menos intervenção estatal e deixar um contato mais direto entre empresa e empregado. Isso é uma tendência, por exemplo, né, nos países anglo-saxões, nos Estados Unidos. Então, vamos ver onde isso vai dar, né? E o Brasil, ele tá aí tomando um caminho que nos próximos meses a gente vai ver o resultado disso e o impacto disso. Para ferrar o motorista de aplicativo. E por falar em impacto, como o Lucas muito bem trouxe, eu sempre gosto de trazer essa contextualização também, até mais profunda, a respeito dos caminhos que o Brasil geralmente toma quando se trata aí de políticas públicas, de grandes arranjos de trabalho, relação trabalhador-empregador, enfim. A gente vê muito, apesar da influência dos Estados Unidos nas nossas estruturas, né, administrativas, da maneira com que a gente, até culturais até certo ponto, né, a gente tá muito assim, acostumado a ver muitos aspectos do dia a dia sob uma ótica dos Estados Unidos, assim, né, a nossa própria forma de divisão administrativa, né, a nossa forma de Estado, né, por estados, nós somos presidencialistas, né, bem a exemplo do que vem dos Estados Unidos. Essa influência é inegável.
E aí é comum a gente ver por aí a ideia de que não, olha lá os Estados Unidos, veja bem o que tem sido feito lá não tem CLT, lá não tem direito trabalhista, lá não é assim, e funciona, né? Assim, o que é funcionar, né? Isso é uma questão bastante relativa. Mas eu gosto de chamar a atenção, e o Lucas já antecipou um pouco do que eu tinha o interesse de falar, que é ver a Europa, gente. Enxergar a Europa. A Europa que tem uma França que qualquer mudançazinha de reforma, de previdência, trabalhista, o país já para, se já tem a classe rural extremamente organizada, quebrando tudo, jogando esterco em porta de ministério. Eu vi um vídeo deles levando um carregamento de adubo para dentro do McDonald's, levou lá uma não é trator, né, mas assim, é uma máquina agrícola carregando um monte de feno com cocô dentro do McDonald's, e a galera entrava lá e espalhava, assim, ok, talvez seja até meio radical isso, né, mas assim, a real, gente, é que se a gente puxar o fio da nossa construção social, administrativa, jurídica, de mentalidade, a gente bebe muito mais europeia, bem pro mal, concordem ou não, gostem ou não, do que uma fonte norte-americana, do que uma fonte anglo-saxã, é o que é, né? Então a gente vem de uma matriz histórica, civilizacional, que bebe dessas características, que apresenta essas características. Então, pegando a inclinação, a tendência histórica brasileira, é mais natural que a gente se espelhe de maneira normativa, de relação trabalhista, no que acontece na Europa, muito mais do que acontece em Europa continental, né, no caso, do que a gente vê acontecendo em Reino Unido, em Estados Unidos, em Japão, que tem outra pegada. Trazendo agora, né, para a questão que sendo, eu não vejo como um absurdo ideia por se vai gerar o resultado pretendido, aí são outros 500. Mas assim, isso ser discutido em nível de pública, eu acho que seja, voltando, luz, aí fizeram ele, tudo desmoronou. Não acho que seja isso, não. Metrificar é difícil, porque a reforma são querido, num contexto, está aí acontecendo, pessoas comprando e vendendo, a economia, tivemos um crescimento relevante da economia, muito puxado pelo agro, esse tão criticado, agora está o próprio governo aí fazendo propaganda disso. O Brasil voltou entre os 10 países mais ricos do mundo, tivemos um crescimento gigantesco do PIB, destaque mundial, mas espera lá, esse crescimento veio muito em função dos malvadões do agro aí. E aí, como é que equaliza isso, né? Então, é só para vocês entenderem que avaliar o resultado prático de uma ação específica em termos de política pública é muito complicado, porque existem vários outros elementos para se considerar. Se vai dar certo ou não, a gente precisa de tempo para avaliar. Provavelmente, e aí que entra a minha consideração que eu quase fiz no último bloco, eu acho que eu tenho uma visão cética sobre isso, no sentido de que não vai ser nem a tábua de salvação para a galera, nem vai ser o apocalipse do caos que o comunismo do PT e o Foro de São Paulo está trazendo para as nossas famílias brasileiras. Não acho que isso vai acontecer. Da mesma forma que a gente até tem como exemplo o que aconteceu na reforma trabalhista do Michel Temer. Do ponto de vista de discussão do que foi essa reforma, quais os resultados, se você digitar agora no seu computador, no seu celular, reforma trabalhista 2018, resultados, o que vai aparecer? Você vai ver canais de informação dizendo que não, trouxe mais crescimento sim, olha só, o número de empregos aumentou e tal, e outros que vão dizer, não, mas pera lá, olha só o que aconteceu, a renda média caiu, a desigualdade aumentou. Então, assim, é preciso avaliar os possíveis efeitos de uma possível aprovação desse projeto sobre vários elementos econômicos, para a gente avaliar se realmente trouxe um benefício ou não. O que eu falo, sem a menor sombra de dúvida, o que eu falo com convicção, é que uma discussão dessa natureza é absolutamente razoável num contexto
democrático e especificamente, principalmente num contexto brasileiro, que bebe das fontes da Europa continental. Vai se espelhar no que tem acontecido em Alemanha, Itália, França, Espanha, muito mais do que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de trabalho, tá? Então, tem que ser posto em consideração e vamos acompanhando, vamos observando quais serão os desdobramentos disso. Os elementos que participaram dessa discussão até agora, né? Sindicatos, grupos que falavam em nome das pessoas envolvidas, né? Isso também é algo esperado e que deve ser aplaudido, eu diria. Eu acho que a figura do sindicato no Brasil, nos dias de hoje, ela é muito estigmatizada, surrada. Tem muito sindicato que não faz nada e está encostado e é pelego, e isso é uma vergonha. Mas dizer que a ideia de um sindicato é algo anacrônico igual esse governo aí, é algo completamente desconectado da razoabilidade, porque justamente você vê hoje países de primeiro mundo com sindicatos fortes, com negociações, com uma articulação. Então eu acho que também tem que estar envolvido, sim. É importante lembrar que a categoria de motorista de aplicativo de moto de 2 rodas ficou de fora desse projeto, está de fora dessa negociação, porque não houve um acordo. Isso já é um impacto muito considerável, relevante no entendimento e no acompanhamento desse projeto, porque o que tem aí de Uber Eats, de iFood, né, em todo esse processo, não é pouca coisa. Então é toda uma categoria que não está sendo contemplada nesse projeto, o que já evidencia ali um impasse, e impasses é o que não vão faltar, na minha visão, nesse processo de tramitação. Diga lá, Lucas. André, só para fazer um comentário aí sobre esses pois temas, não, os claro. temas que você levantou, acho interessante assim, a gente trazer aqui para os nossos ouvintes alguns pontos dessa proposta do governo, né? Como você falou, eu falei também, é uma proposta que ela não é exatamente de extrema esquerda, também não é uma proposta de extrema direita, é uma proposta que está tentando ali mediar e é crítica de todo lado, é um fenômeno novo, é um debate difícil. Então, assim, diante desse cenário aí, o governo brasileiro, por exemplo, né, está propondo que algumas regras mínimas, né, sejam estabelecidas para esse vínculo de trabalho, que é um vínculo novo, né, conforme a gente já falou. Será um vínculo novo. É um vínculo que, e até melhor dizendo, essa nova forma de ver o trabalho entre plataformas e trabalhador, ela não exatamente reconhece um vínculo direto, tá? É algo indireto, né? O papel entre o trabalhador e a plataforma. É assim que a proposta do governo está trazendo. Ou seja, ela diminui a responsabilidade das plataformas, né, diante do trabalhador em relação às legislações que já existem, como a CLT, né, que gera um impacto direto, né? O empregador, ele tem uma série de responsabilidades, né, em relação ao empregado. Mas eu queria trazer aqui algumas responsabilidades que sobraram, algumas responsabilidades que o governo bateu o martelo para ficar, né? E aí a gente vai ver agora no debate no Congresso o que vai ser delapidado da proposta, o que fica, o que sai, né? Importante a gente lembrar que muitas vezes o que entra no Congresso depois, o que sai é totalmente diferente, né? Você tem ali projetos de lei totalmente Frankenstein, né? Com mudanças muito grandes. Então a gente não sabe se agora esse projeto será assim, mas óbvio, existe uma tendência de mediação, de mudanças, né? Os partidos vão querer mexer, vão querer interferir. Mas o governo, por exemplo, ele, como você falou, né? Ele tenta vincular o salário mínimo com o salário do trabalhador por aplicativo, né? Então, é aquela ideia, né? Olha, o trabalhador, de modo geral, ele não pode ganhar menos do que R$ 1.412 reais por mês, cumprindo uma jornada de trabalho que é semelhante ao que o trabalhador ali de carteira assinada cumpre, né? Então, estabelece essa ideia, né? De que, olha, tem que respeitar ali a lógica do salário mínimo. A empresa, ela tem que se esforçar, né, para criar algo nesse sentido, não pode pagar menos.
a ideia também de que existe um limite de horas para o trabalho, né? O governo ele estabelece isso é algo interessante, é algo que, por exemplo, nos Estados Unidos não existe, né, André? O trabalhador lá nos Estados Unidos quiser e se achar por bem interessante trabalhar 24 horas por dia, claro que isso é impossível, né? Mas lá existe essa possibilidade. Aqui no Brasil, agora, essa proposta ela estabelece que 12 horas de trabalho por essa nova legislação de plataformas, aplicativos, é o máximo, né? O trabalhador pode rodar 12 horas ali e depois ele será obrigado a plataforma, na verdade, né? O próprio Uber, o próprio iFood fica com a responsabilidade de desligar ali o aplicativo para o trabalhador, né? Aí é interessante, a gente vai ver se as empresas vão ou não fazer isso, né? Porque a própria legislação, pelo menos no atual estado dela, diz que a responsabilidade é da empresa, né? Então, 12 horas de trabalho, o trabalhador bateu esse momento, a empresa deve ali, através do cadastro, do CNPJ, do CPF, cortar ali, né, o trabalhador. Ele não pode mais manter ali a sua rotina de trabalho após esse tempo. Outra coisa interessante também, né, é a questão de que as empresas, elas ficam responsáveis por contribuir, sim, em parte ali com 20%, né, do salário mínimo, para alguns direitos de previdência e alguns direitos de seguridade que essa lei tenta puxar, né, essa legislação nova, essa nova categoria de trabalho para dentro de uma seguridade. De novo, né, não é a mesma seguridade do que a CLT, não é a mesma seguridade, né, que um trabalhador concursado vai ter, não é. Mas tenta criar uma mediação e tenta criar ali, por exemplo, férias, igual eu falei, é uma coisa que não existe. Mas, por exemplo, né, a ideia de contribuição compulsória para a aposentadoria, né? Então, o trabalhador ele fica obrigado a contribuir 7,5% dos seus rendimentos, né? E aí, na verdade, não é nem em cima dos seus rendimentos, mas é em cima do salário mínimo, o cálculo, para o INSS. Então, vincula esse trabalhador de plataforma ao INSS e à aposentadoria, né, da Seguridade Social Brasileira. As empresas ficam com a responsabilidade de cumprir ali com os outros 20%. A ideia, por exemplo, né, nesse gasto, nessa contribuição de auxílio, doença, licença maternidade, pensão e aposentadoria, fica resguardada no projeto de lei atual. Mas outros direitos trabalhistas, né, que estão garantidos via CLT, via condição estatutária, estão de fora. Como eu já comentei aqui, a ideia de férias e algumas outras mais, né? Isso vai ser debatido no Congresso, a gente vai ver o que vai ficar, o que vai mudar. Mas, ou seja, é um pé em cada canoa, né? Como eu comentei antes, né? Isso acaba, do ponto de vista político, desagradando o pessoal mais à esquerda, né? Que tem um viés ali mais radical, mais batendo o pé na esquerda, né? Então, abrir mão de direitos trabalhistas garantidos é algo ruim, é algo que não contribui. Por outro lado, para o pessoal mais de direita, é aquela ideia, né? Olha, na verdade, você está criando uma regulamentação ali que muitas vezes é desnecessária, muitas vezes vai gerar um desinteresse das empresas. Então, é andar no fio da navalha, né? Não é fácil, né, estabelecer esse tipo de coisa. A iniciativa do executivo, ela vai ser amplamente debatida, modificada. Isso deve ser aprovado de uma forma ou de outra no Congresso, né? Seja com muitas mudanças ou com poucas mudanças, mas é algo que o Brasil ele terá que arcar com esse tipo de debate, né? Não vai ter como. E aí a gente vai ver, né, qual setor dentro da política brasileira hoje tem mais força para mediar, né, dentro do Congresso, especialmente, que é onde a lei vai ser formulada e vai ser aprovada, né? O que, assim, tá mais ou menos claro, né, é que o governo, o executivo, o governo Lula, ele tem uma tendência mais, apesar do que eu falei, né, de querer criar uma mediação, de também ouvir as empresas. O governo Lula, ele vai ter sempre aquele viés também pró-esquerda, pró-trabalhador, né, a despeito de ser um governo com influências, né, e práticas também liberais e neoliberais, tem esse viés porque a base eleitoral do PT é de esquerda. Então, sempre vai ter esse pezinho aí. E por outro lado, o Congresso, a gente sabe que hoje é um Congresso mais à direita, né, um Congresso centrão ali também. Então, o que sair dessa mediação vai ser o que vai cair no colo do trabalhador, né?
E a gente sabe que democracia, né, essa mediação entre executivo, judiciário, legislativo, ela é importante, ela é vital, mas os resultados gerados, né, muitas vezes eles não são os melhores, né, e cabem, né, regulações, mediações que às vezes demoram muito tempo para atingir o resultado, né, a justiça social que é necessária. Então, vamos ver, né, o Congresso tem essa tarefa agora e nos próximos tempos aí a gente vai ver o resultado, né, dessa proposta e aí cabe, a gente volta aqui, né, André, para debater e discutir o resultado dessa proposta que está sendo encaminhada agora. Como é que vai ser a relação capital e trabalho no mundo empresarial digitalizado? E muito bem, não teria forma melhor da gente concluir esse episódio com essas considerações do Lucas. Dispensa qualquer outra manifestação minha. Estou humildemente dando aqui, puxando para o final do episódio, porque realmente o Lucas ele terminou com chave de ouro, fazendo essa contextualização. E é como nós falamos, gente, é um tema que não diz respeito só a uma lei que está trazendo uma regularização de uma categoria trabalhista. Por trás disso existe todo um debate complexo de séculos de existência já entre uma maior ou menor flexibilização do trabalho, uma maior ou menor composição de direitos trabalhistas, e isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então, agradecemos a vocês que estiveram aqui até o final desse episódio, muito obrigado pela audiência de vocês, e não deixem de avaliar a possibilidade de estarem conosco também ao vivo, conversando com a gente tete a tete ali, tete a tete na câmera, né? Mas, enfim, tete a tete, hoje em dia já tá bom o suficiente, para a gente discutir juntos com a participação de vocês, com o envolvimento de vocês, se quiserem, claro, sobre essas temáticas que a gente sempre escolhe com muito carinho, com a participação de vocês, inclusive, nesses encontros mensais. Esse mês de março, o encontro sobre Oriente Médio vai ser sensacional. E se fizer sentido, ou melhor, se não fizer sentido, se você tiver disponível ou coisa do tipo, avalie a possibilidade também de mandar um Pix, de nos ajudar aqui no nosso trabalho, na nossa iniciativa, é o contato.geopolis@gmail.com. É o nosso Pix e a nossa forma de você mandar aí uma mensagem também, manifestando seu interesse de participar de alguma das nossas iniciativas. Eu vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez ao querido amigo Lucas Mendes pela participação. Um abraço, pessoal. É isso, pessoal. Grande abraço. Semana que vem estamos aqui de volta com temas, como sempre, relevantes, temas polêmicos, né, e que merecem ser debatidos. E é isso, né? Não deixe de nos seguir nas redes sociais e, eventualmente, se você puder e acreditar nessa iniciativa, de nos apoiar, seja através do Via Pix ou através da nossa comunidade Geopolis, onde, como o professor André falou, né, aulas estão sendo realizadas aí mensalmente sobre temas também, né, um contato direto conosco, algo muito legal, a nossa turma que já está montada, muito rica, debates muito interessantes no nosso primeiro encontro, e no mais, né, semana que vem estamos aqui de novo, grande abraço, tchau, tchau.